Eu sou um filho amado de Deus, em lutas e vitórias nas áreas da paternidade, da orfandade, da rejeição e do orgulho. Eu sou Paulinho. Eu acho que dá para abrir um pouquinho aqui no side. Som. Ei. Som. Está quase chegando. Som. Acho que assim vai dar. Vamos fazer uma oração? Eu quero te dar alguns segundinhos para você, com as tuas próprias palavras, pedir a Deus que te ajude a ter a mente e o coração aberto para aquilo que Ele tem para falar com você nessa noite. Vou te dar alguns segundinhos com as suas próprias palavras. Pode falar com Ele aí no seu lugar. Amém. Nós estamos na quarta decisão, que é depender. Queria que você repetisse comigo: eu preciso depender. Acho que pode ser com um pouquinho mais de convicção. Vamos lá? Eu preciso depender. Isso aí. Parece um pouco contraditório essa decisão. Se você olhar para ela de uma forma muito superficial, porque aqui no 30 Semanas nós lutamos, contra algumas dependências. Acontece que este assunto, talvez esta decisão seja uma das mais importantes que você precise tomar para continuar esta jornada de libertação, essa jornada de encontrar em Deus não simplesmente a solução para os seus problemas emocionais, enfim, mas encontrar nele um sentido da vida. No Salmo 18, versículo 6, o salmista disse assim: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Se você prestar atenção em vários salmos, você vai identificar que não só Davi, mas os outros salmistas também entendiam que em Deus as nossas emoções realmente podem ser não somente entendidas, compreendidas, mas também curadas. E a dependência que nós queremos aprender hoje é a dependência que liberta as nossas emoções. E quando nós falamos de emoções que estão escravas, essas duas que nós vamos tratar hoje, talvez são as que mais nos machucam, que são a depressão e a ansiedade. As emoções que mais nos escravizam são aquelas emoções que nos mantêm presos no passado e aquelas que nos mantêm presos no futuro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse também: eu vim para que vocês tenham vida e que vivam essa vida plenamente. E aí a pergunta que a gente deve se fazer ao analisar o que Jesus estava falando é possível eu viver o dia de ontem? Qual é a resposta? Ontem a gente pediu pizza lá em casa.
Comemos pizza de calabresa, lombinho e de M&M. Tem como mudar isso? Tem como dizer, não, agora eu quero viver outro ontem. Comemos macarronada. Tem como dizer isso? Meu carro estragou a bomba de combustível e o mecânico me prometeu para amanhã. O mecânico está aqui? Não. A esposa do mecânico também não está aqui, não? Me prometeu para amanhã. Tem como eu fazer algum compromisso com o meu carro para amanhã? Eu posso até fazer, mas o que me assegura que esse carro vai estar pronto amanhã? Então tem como eu viver amanhã? Tem como eu viver uma vida plena no amanhã? O único jeito de eu viver o que Jesus Cristo me prometeu é vivendo o hoje. É por isso que essas emoções nos mantêm escravos, ou nos mantêm escravos lá atrás, ou nos mantêm escravos lá na frente. Porém, Jesus Cristo nos liberta dessas emoções. Basta que nós façamos o que o Maurício exemplificou aqui de uma forma maravilhosa. Se joga. Se joga onde? Se joga nos braços do Pai. Que às vezes aos nossos olhos carnais parece um vazio, parece algo que você não está enxergando, mas Ele está ali, de braços estendidos para você, para que você seja dependente dEle. Paulinho, esse é o único caminho? É. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós não podemos nem sequer começar a falar sobre depressão e ansiedade sem antes salientar que nós acreditamos que na grande maioria dos casos, a ansiedade, a depressão e outros problemas emocionais e mentais, eles devem ser analisados de forma humana, através da medicina. Quando nós vamos enumerar aqui alguns sintomas, por exemplo, da depressão, da ansiedade, mas antes de você sair daqui nessa noite dizendo eu estou com um problema de depressão, eu estou com um problema de ansiedade, você precisa estar consciente de que você pode ter problemas hormonais, você pode estar com deficiência de ferro, você pode ter distúrbios no seu corpo. O teu corpo é algo tão complexo que, se você parar para pensar no milímetro da sua unha, você deixa qualquer ateu perplexo. Se você parar para analisar 1 milímetro da sua unha, você deixa qualquer ateu perplexo. Então, não saia daqui com um diagnóstico. Eu sou depressivo. Você não é. Ou eu sou ansioso. Saiba que podem existir fatores fisiológicos que estejam causando alguns sintomas em você que podem ser confundidos com essas prisões emocionais. Poxa, Paulinho, então nós vamos simplesmente descartar a obra de Deus na nossa vida? Ao contrário, nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe o milagre de Deus
E nós estamos buscando isso. Só que a gente não pode ser ingênuo e pensar que tudo em nós depende somente do milagre. Todas as vezes que eu trato desse tema, eu gosto de me lembrar da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou na porta do túmulo de Lázaro, Jesus podia simplesmente olhar assim para aquela pedra e pensar: pedra, sai daí, que eu preciso fazer algo extraordinário. E a pedra sumia. Jesus tinha esse poder ou não? Poxa, ele podia ressuscitar um morto. Porém, existiam alguns homens ali que tinham força suficiente para tirar a pedra. Fator humano, Deus deixa para nós. Tinha algum homem ou mulher naquele lugar que poderia falar com o morto e chamar esse morto para a vida? Então, Jesus fez aquilo que só cabe a Deus fazer. Então, nós não podemos menosprezar este princípio. Existem inúmeros fatores fisiológicos que podem nos fazer viver todos estes sintomas. E que, se forem tratados corretamente, com medicação, com terapia, com tudo aquilo que Deus deu inteligência para o ser humano para desenvolver, a gente pode melhorar. Ok? Entendido? Agora vamos para a palavra de Deus. Salmo, eu acho que eu não coloquei aqui. Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Repita comigo assim: o que eu penso se cria. Vá embora para sua casa hoje refletindo nessa frase. Todo pensamento meu governa aquilo que eu sinto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: sejam renovados através da transformação da sua mente. Poxa, então vou sair daqui pensando: eu sou milionário, sou milionário, sou milionário, sou milionário, sou milionário, sou milionário, sou milionário. Aí vou abrir o aplicativo do Nubank, do Inter, 93 centavos. Por que o apóstolo Paulo estava falando daquilo que é tão importante, que são os nossos pensamentos? Porque você não consegue tomar nenhuma decisão na sua vida sem pensar, sem raciocinar. Até aquelas pessoas que sofrem com vícios terríveis, que parece que fazem coisas sem pensar. Se você for conversar com elas, parar para raciocinar, vai chegar à conclusão de que decisões foram tomadas para que recaídas acontecessem, ou para que tudo que ele não gostaria ou ela não gostaria de fazer, fizesse. Então, eu preciso ter a minha mente renovada para que eu possa experimentar a bondade de Deus na minha vida. E quando nós falamos de mente, nós falamos das emoções. E quando falamos de ansiedade, depressão, nós devemos entender que existe uma grande diferença. Como eu disse, a depressão nos prende no passado. A depressão, ela está muito, mas muito relacionada com sentimentos de abandono. Me deixaram. Ninguém está olhando para mim. Se eu não existisse, não faria diferença. A depressão está muito relacionada com o sentimento de desamparo, de solidão. Porém, quem encontra Deus nunca
está sozinho. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, tem prazer em estar a sós com Ele, mas nunca sozinho, nunca desamparado. Quando nós somos atingidos pela depressão, existem alguns sintomas que são muito característicos. E, com muita descrição, eu quero que você, se você identificar algum desses sintomas, faça um pontinho naquela bolinha que tem ali antes. Quais são esses sintomas tão característicos? Interesse ou prazer diminuído nas atividades. Distúrbios de apetite, ou come muito, ou para de comer. Distúrbios do sono, como insônia, hipersônia, ou seja, durmo muito. Vocês se lembram do versículo que o Maurício citou aqui? Que Deus nos deu um espírito de equilíbrio. Redução geral no nível de atividade, agitação, ansiedade. Como assim? Agitação, ansiedade. Muitas vezes a pessoa está adrenalina 1000, porque ela está fugindo daqueles pensamentos que a levam à depressão. Desânimo, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa, confusão cognitiva e até ideação suicida. Se lembra do que eu falei agorinha há pouco? Se eu não existir, eu não vou fazer diferença. Esse pensamento é muito perigoso. Já a ansiedade é a prisão no futuro. A ansiedade, você pode identificar ela facilmente com duas palavras muito curtinhas. E se. E se. Quando a pessoa começa a dizer, e se acontecer tal coisa? E se não acontecer tal coisa? E se meu carro não ficar pronto amanhã? E se meus filhos não puderem ir para a escola amanhã? E se amanhã eu acordar doente? E se? Eu estou preso na possibilidade. Eu estou preso em algo que não é real. Não é real. O futuro existe? Hã? Como assim? O futuro existe? Para quem assistiu o filme A Origem, acho que sim. Nós não temos outra dimensão, ou existe outra dimensão? Nós somos Deus? Para Deus o futuro existe, porque Deus é eterno. Deus vive no futuro, Deus não é preso ao tempo, mas eu e você, nós somos presos a este exato milésimo de segundo que está acontecendo agora. Futuro não existe. Deixa eu contar um segredinho para você. Você não sabe se você vai chegar em casa hoje. Ou sabe? Você quer, você deseja, né? Tem uma sopinha quentinha, uma caminha quente, algo te esperando lá. Mas você não tem como dizer, eu vou chegar em casa hoje. A Bíblia nos afirma que não tem como dizer isso. Então o futuro não existe. Por que eu vou ficar preso no futuro? Por que eu vou ficar, e se? E se? E se eu não casar? E se eu não conseguir ficar milionário? E se eu não conseguir me formar? E se eu não conseguir comprar tal coisa? E se eu não conseguir? E se? Isso é ansiedade. Alguns sintomas de quem está sofrendo, quem está preso na ansiedade: cansaço,
estar facilmente fadigado, dificuldade de concentração. Tem gente que, isso aqui é a coisa mais normal, né? Ter lapsos de memória, irritabilidade, tensão muscular, dificuldade para relaxar, alteração no sono, dificuldade de pegar no sono, ou sono insatisfatório, não consegue dormir ou dorme e nunca é suficiente, sudorese excessiva, náuseas, diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente, aumento da frequência cardíaca. Consegue perceber que tanto estes sintomas quanto os sintomas da depressão são facilmente confundidos com vários problemas que a gente pode ter fisicamente? Fisicamente, como eu disse, hormônios, falta de vitaminas, coisas que a gente às vezes não percebe e que nunca parou para prestar atenção. Mas é muito bom parar para prestar atenção, porque o diabo pode tentar nos confundir. Às vezes eu estou com uma deficiência de ferro e o diabo está dizendo para mim: você é depressivo. E só falta comer mais feijão. Não é simples assim, não. Brincadeira. Desculpa os médicos aqui. Isso eu falo para o Henrique. Só comer feijão. Né? A Michele, por exemplo, tem que fazer reposição de ferro via, como que é o nome? Não? Venoso, intravenoso. E aí eu falo para o Henrique: se você comer feijão, você não vai precisar fazer isso. Mas, gente, pode ser confundido. Porém, ao mesmo tempo, nós precisamos estar alertas para cada mentira que o diabo tentar colocar na nossa mente. Quem esteve aqui no domingo, nas pregações de qualquer culto, você aprendeu domingo, se você ainda não sabia, que para cada mentira de Satanás existe uma verdade do céu. Amém? Como lidar com a depressão e ansiedade? Como lidar? Primeiro, fale sobre isso. Você precisa entender, repetindo mais uma vez, que quem tem Jesus nunca está sozinho. Fale com Jesus. Fale com Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou sentindo tal e tal e tal coisa. Eu estou pensando tal e tal e tal. Não, mas Jesus conhece meu pensamento. Não, Ele quer ouvir você falando com Ele. Se não fosse assim, Ele não tinha dito: se tranque no seu quarto e faça isso. Então fale com Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou pensando isso. Deus, eu estou tendo esses sintomas. Eu estou me sentindo assim. Não tenha vergonha de Deus. Existe alguém que te conhece mais do que Deus? Tu vai ter vergonha do quê? Vai ter vergonha do quê? Não existe ninguém que te conhece mais do que Deus. Então, abra a sua boca e fale com Deus. Olha só, lancem sobre Ele toda a sociedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não tenha medo de o teu fardo ser muito grande para Deus. Vê? Ao contrário daquilo que eu falei há alguns dias atrás aqui. Não lembro quantas semanas. Não fique pensando que o teu problema não é importante para Deus, ou não vou incomodar Deus com isso. Ou ao contrário, não. Isso aqui eu tenho que resolver sozinho. Nós não. É muito interessante como Deus guia as palavras aqui, nesse 30 semanas. É muito, O Tiago falou por mim antes. Você nunca está sozinho. Entenda isso. Você não precisa estar sozinho. Se você está se sentindo sozinho, é porque você está optando em ficar sozinho. Fale com Deus. Mas só com Deus, Paulinho? Não. Eu coloquei esse texto aqui que diz: em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce. Para quando que nasce um irmão?
para a hora, não é só para o churrasco, né? Não é só para dar risada. É para o amigo verdadeiro, nasce para a hora da angústia. O seu confidente está ali para te ajudar. Temos um grupo maravilhoso de conselheiros nesta igreja que podem te ajudar. Temos pastores que amam gente, amam ouvir problemas. Gente, nós pastores aqui, a gente não gosta de ouvir problemas porque a gente é masoquista, não é por isso, não. É porque nós vemos a mão de Deus agindo na vida das pessoas, e não tem nada que aumente mais a nossa fé pessoal do que ver Deus agindo, Deus mudando destinos, Deus mudando o caráter das pessoas, Deus mudando pensamentos, Deus dando libertação verdadeira. Então aproveite isso. Quantos gostariam de poder contar com tanta ajuda? Para quem não sabe, aqui é só você entrar no site da igreja, tem ali um botãozinho escrito aconselhamento. Você vai abrir um formuláriozinho muito simples, você preenche lá. Daqui a pouco um conselheiro te liga. Como eu gostaria de ter tido isso na minha jornada. Poxa, Paulinho, só amigo, só conselheiro? Não. Como eu disse no começo, existem ótimos profissionais cristãos, psiquiatras cristãos, psicólogos cristãos, neurologistas cristãos. Se for necessário, vá. Mas não tente lutar sozinho. Perceba que eu falei de uma hierarquia aqui, é proposital. Deus, pessoas em que você pode confiar, que seguem a Deus e vão te dar conselhos bíblicos, e a ciência, a medicina. Bem? Segundo passo. Poxa vida, eu não gosto desse ponto. Pessoalmente, se fosse por mim, eu pulava esse ponto. Mas não só está na apostila, mas está na Bíblia também. Olhar para o passado. Porém, a gente não deve olhar para o passado. O primeiro ato de Satanás foi fazer o homem cair. O homem e a mulher. E a partir daquele momento, o homem carrega em si algo chamado culpa. Percebe que de Adão até Jesus, o que reinou foi a culpa. E Satanás estava assim, ó. Venci. Quando Jesus vem e se entrega na cruz do Calvário, ele leva sobre si toda a nossa culpa. E a célula de dívida a promissória é rasgada. A partir desse momento, o que acontece? O diabo acorda para a vida e fala: meu Deus do céu, venci nada. Não venci, porque Paulinho não tem mais culpa. E agora, o que eu faço? Ele vai me tentar levar para o caminho errado e vai começar a buzinar. Viu como você é um fraco? Não é essas palavras que ele usa, claro. Viu como você não aguenta vencer, não consegue vencer? Viu como você é? Viu o que você faz? Viu que você prometeu e não cumpriu? Viu que você de novo? Viu que você? Porque ele quer que a gente volte para antes de Jesus. Porém, Jesus veio para quê? Para tirar toda essa culpa de nós. Então, se eu olhar para o passado para me carregar ainda mais dessa culpa, eu estou no caminho errado. Então, Paulinho, como eu devo olhar para o passado?
Olha só. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Antes de qualquer coisa acontecer na minha vida, tinha alguém me sustentando. Tinha alguém me cuidando. Quem era esse alguém? Deus. Poxa, não deu certo na aviação, vou entrar num negócio que é bem pior. Olha só, Deus estava ali, segurando ele assim, ó. Aquele avião não era nada para um dedinho de Deus ali segurando. Poxa, Deus me fez viver o abandono, Deus me fez viver a solidão, Deus me deixou viver solidão, Deus me deixou viver o abandono. Não fosse todos esses problemas, será que ela teria conhecido o esposo tão amado que ela falou? Será? Será que ela estaria aqui hoje, sendo bênção na vida de tantas pessoas? Cada dia do meu passado foi o quê? Determinado para mim, escrito nos livros de Deus, porque Ele estaria cuidando de cada detalhe. Poxa, mas Deus queria que eu passasse pelo que eu passei? Não. Não, Ele não queria. João 3,16 diz que Deus tanto amou. Se Ele me ama, Ele não quer que eu passe por nenhum problema. Mas se eu estiver passando pelo problema, o que Ele vai fazer comigo? Vai me sustentar. Vai me guiar. Você cantou isso hoje aqui. Não foi à toa. É para você ter isso fixado na sua mente. Então olhe para um passado sabendo que nesse passado, Deus estava te sustentando com as suas poderosas mãos. Tem uma reflexão ali, eu não vou pedir para você escrever ali agora, mas depois você pode fazer isso. A reflexão é o seguinte: há alguma memória difícil na sua vida? Um abuso, uma traição, uma rejeição, uma palavra dura, um rótulo imposto? Jesus estava lá em cada um dos seus momentos e vai ajudar você a superar cada uma das memórias difíceis. Terceiro, tenha as melhores expectativas para o futuro. Percebe a diferença de viver no futuro? Com ansiedade? Porque se eu estou com ansiedade, eu tenho quais expectativas para o futuro? As ruins, as piores. Por gentileza, fique de pé. Não é igual da outra vez, não. Muito obrigado, muito obrigado. Isso, estique. Pronto, agora pode sentar, era só para você acordar. Eu vi que tinha bastante gente com sono. Eu estou com problema na garganta e hoje eu estou falando meio baixo, né? Isso aí, pronto. Que faltam uns 2 pontinhos ainda. Tem uns minutinhos ali ainda, né? Então, vai que alguém dormia até eu parar. Jesus deixa o melhor vinho para o final. Tem as melhores expectativas, porque quando a gente está com ansiedade, a gente tem as piores expectativas. A gente sempre está pensando que vai dar erro, que vai dar errado. A gente vive achando, poxa, não vai dar certo. E se não? E se? Então Deus nos ensina a olhar para o futuro com as melhores expectativas. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está para com aqueles que o buscam. Se a minha esperança está no Senhor, eu só posso ter uma boa expectativa do futuro. Porque Ele diz que Ele tem um futuro para mim bom. Ele promete isso para mim. Então eu tenho que me firmar nisso. Eu não posso ficar me firmando, poxa vida, meu pai morreu de cirrose, eu vou morrer de cirrose. Não. Se a minha confiança está no Senhor,
se a minha confiança está nele, se a minha esperança está nele, eu sei que para mim existe um futuro bom. Reflita, você tem quais expectativas em relação ao futuro? Quarto, na semana passada nós estivemos numa conferência em São José dos Campos, uma conferência de liderança, e num certo momento da conferência, quase no final, Deus usou minha esposa para liberar uma palavra de cura para mim, e foi tão de Deus, que era algo que nem eu sabia que tinha. E na hora que ela começou a falar, aquilo começou a arder no meu coração e me deu uma crise de choro. Sabe um choro libertador? Não sei se você já viveu isso, mas é muito bom. Como é bom. Quando vem de Deus, sabe? É como se fosse uma água de Deus assim te limpando. Ela olhou para mim e disse: nesse momento, Deus está te curando do medo de errar. Como foi bom. Como foi bom. Por quê? Porque o medo nos escraviza. O medo nos paralisa. O medo nos segura preso, como se estivesse numa esteira. Você se... Poxa, fugiu a palavra. Você se engana, achando que está indo para frente. Mas você não sai do lugar. O medo te paralisa. O amor te leva para o teu destino. O amor, que é o próprio Deus, ele não somente te mostra o teu destino, ele te leva, ele te impulsiona, ele te carrega, ele te pega no colo e te coloca onde Deus quer que você esteja. É isso que o amor faz. Quando você começa a viver o amor na sua vida, você olha para uma pessoa de uma forma diferente. Você não consegue ser indiferente àquela pessoa. E percebe que quando você está vivendo o amor ele só pode se desenvolver no momento que você tira o olho do teu próprio umbigo. É por isso que Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você olha para você e diz: eu quero o melhor para mim. Tira o olho do seu umbigo e fala: isso que eu quero para mim, eu quero para o próximo também. Isso é amor. Isso é amor. Isso é o amor verdadeiro. Você nunca vai viver esse amor nessas 3 dimensões se você não tirar o olho do teu próprio umbigo, dos seus próprios problemas, das suas próprias preocupações, do teu passado, daquilo que fizeram com você. Você não vai conseguir viver esse amor. E a única coisa que consegue expulsar esse amor, segundo 1 João 4,18, a única coisa que consegue expulsar esse medo é o amor. Aquele que tem medo ainda não se aperfeiçoou no amor. Pode até ter começado a andar, mas não está aperfeiçoado. Então, vença o medo através do amor, do olhar generoso. Gente, nunca ninguém vai te ferir gratuitamente. Seja uma buzinada no trânsito, ou seja um latrocínio.
Todo mundo tem motivos para fazer o que faz. Então, quando você for ferido, você olha para aquela pessoa com amor, você vai olhar para ela com empatia. Você vai olhar para a vida dela, você vai olhar para o sofrimento dela. E você vai conseguir fazer o que Jesus mandou a gente fazer, que parece ser tão difícil. O que Jesus mandou fazer quando baterem do lado da nossa face? É possível fazer isso sem amor? Sem olhar para o outro do jeito que Deus olha para aquela pessoa? É possível fazer isso? É possível olhar para uma mãe que me abandonou e eu ir pedir perdão para ela sem esse amor? É possível? Não, não é possível. Então, diga assim: eu consigo vencer o medo pelo amor. E esse pelo é o através, é aplicando o amor. Não é só acreditando no amor. E por último, receba as bênçãos como dádiva e não como algo que você vai ficar devendo. Deus é o seu Pai. Como eu disse ontem, eu comprei pizza, pedi pizza de M&M. Será que hoje de manhã eu cheguei? E aí, Henrique, tá me devendo 2 pedaços de pizza de M&M que você comeu ontem. Se eu não faço isso, imagina Deus. Olhe para aquilo que Deus fez por você e para você com um olhar de gratidão. O que Ele fez para você, Ele não fez porque você merece, não fez porque você é bonitinho, Ele fez porque te ama. Diga assim comigo: Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Essa verdade é inegável, não tem como fugir dessa verdade. Se você parar para prestar atenção na vida, com essa verdade latente, Deus te ama. Ele não vai te cobrar as suas bênçãos. Você não está em dívida com Deus. Você pode erguer a sua cabeça. Não, lembra-se do filho pródigo? Filho pródigo. Como é que ele chega? Todo sujo das bolotas dos porcos, roupa rasgada. Imagina quantos dias viajando estradas horríveis, com a roupa toda rasgada. Ele chega como um derrotado, porque ele cai ao chão. E o pai faz o que com ele? Fica de pé, meu filho, vem cá. Bora tomar um banho, passar um perfume top, roupa nova, anel de filiação, calçado novo. Bora fazer uma festa. Se a gente for fazer uma paráfrase de Lamentações 3, 20 a 26, ficaria assim: quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado lá, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. O que te espera é um futuro de esperança. Deus tem o melhor para você. Basta você crer nisso e viver isso. Não é simplesmente crer. Eu acho que foi ontem, eu vi um vídeo desses, um Reels desses coach de Instagram, que falava algo que eu achei fantástico. Não basta ir dormir com um sonho. Você precisa acordar com uma atitude. Isso é a Bíblia. Não adianta. Imagina se eu vou dormir com um sonho. Aí você dorme com um sonho e acorda com um sonho.
Vai acontecer? Então não basta você crer que Deus te ama. Comece a viver esse amor de Deus. Comece a viver. Não basta você crer que Deus está te libertando da depressão, da ansiedade, do medo. Comece a viver isso. Erga sua cabeça. Troque de roupa. Aceite o anel. Aceite a paternidade de Deus e comece a viver isso. Viva no hoje com Jesus. Viva o hoje com Jesus. Nós temos um minutinho. Eu quero pedir para você, feche os seus olhos. Com as tuas palavras, entregue a Deus todo o sentimento de estar preso no passado, ou todo o sentimento de medo do futuro, do que pode acontecer no futuro. Entrega a Deus tudo de ruim que fizeram com você, ou que você fez com outras pessoas. Coloque nos braços dele, dê para ele, dê para Jesus. Entregue para Jesus o seu futuro, futuro dos teus filhos, futuro da sua esposa, do seu marido. Coloque nos braços dele, entregue. Essa decisão. Ser dependente é colocar nos braços de Jesus tanto o seu passado quanto o seu futuro e viver hoje uma vida de filho amado de Deus. Amém? Fique de pé, vamos cantar.